Nós vamos agora passar para a ministração da palavra. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. A palavra de Deus nos fala a respeito do ministério de João Batista, aquele que veio como precursor de Cristo, preparando o caminho para a manifestação pública de Jesus. Antes de apresentar Jesus ao povo no seu batismo no Rio Jordão, João faz uma declaração muito clara e poderosa. Mateus 3,11 diz: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero repetir mais uma vez essa parte central. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Se você puder, diga isso comigo: mais poderoso do que eu. João Batista surge no cenário da história com um propósito muito claro: preparar o caminho para Cristo. O seu ministério não era o fim, mas o meio. Anunciava a chegada do Messias e, ao mesmo tempo, chamava o povo ao arrependimento contínuo. Tudo no ministério de João apontava para a preparação do coração. Ele deixa isso evidente quando afirma: Eu batizo vocês com água para arrependimento. Ou seja, aquele batismo tinha um caráter preparatório. Assim que Cristo se manifestasse, ele instituiria o seu próprio batismo nas águas, substituindo o de João. Algo que vemos claramente em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo explica aos Efésios que o batismo de João era para arrependimento, mas agora o batismo em Cristo havia sido estabelecido. No entanto, a ênfase de João não está apenas no fato de que Jesus também batizaria com água. O ponto central da sua declaração é outro. Ele diz: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou, como algumas versões traduzem, Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Aqui João anuncia algo completamente novo, algo até então desconhecido nas Escrituras e na história do povo de Deus, um batismo que não é com água. A palavra batismo, no original grego baptizo, significa mergulhar, imergir, introduzir completamente. Aquilo que João fazia com água apontava para um princípio já conhecido na lei de Moisés, o da purificação. Na lei, Deus estabeleceu que o pecado era tratado por meio do sangue do sacrifício, enquanto as impurezas cerimoniais exigiam ritos de purificação que envolviam água. Inclusive no Evangelho de João, capítulo 3, vemos uma discussão entre os discípulos de João e outros judeus exatamente a respeito dessas purificações. Mas João deixa claro: o que ele está fazendo é temporário e simbólico. O que Cristo faria seria definitivo e espiritual. Não apenas uma limpeza exterior, mas uma imersão no Espírito Santo, acompanhada de fogo, fogo que purifica, transforma e capacita. E é a partir dessa verdade que nós precisamos entender a profundidade do que Deus deseja fazer em nós, não apenas externamente, mas no mais profundo do nosso ser. E o contexto é o batismo. De alguma forma, eles juntaram a ideia, e agora, em vez de apenas irem ao templo, pegarem a água e ali se lavarem, o batismo está sendo praticado em larga escala e milhares estão vindo e professando publicamente seu arrependimento, entendendo a necessidade. Mas João está dizendo: quando aquele que eu vim preparar o caminho chegar, ele não apenas os levará ao que vocês estão esperando, a redenção de Israel, que envolve a redenção dos nossos pecados, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A pergunta é: o que é o batismo no Espírito prometido não por João? Mas ele foi apenas um instrumento, a voz profética, que sinalizou aquilo que o próprio Jesus chama de a promessa do Pai. Qual seria a ótica que o próprio Cristo daria a essa declaração de João Batista? Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Depois da ressurreição, a Bíblia nos diz no versículo anterior, o 3, que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, cerca de 1 mês e meio, falando as coisas relacionadas com o reino de Deus. Numa dessas muitas conversas, onde Jesus está calibrando a doutrina, o ensino, a pregação dos apóstolos, o verso 4 diz assim: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afasta de Jerusalém,
mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. O que é que Jesus está falando da promessa do Pai? Em Lucas 24:49, você precisa lembrar que o Evangelho de Lucas é o primeiro tratado escrito por Lucas a Teófilo, mas o segundo tratado, que é a continuação, escrito pelo mesmo Lucas, o evangelista também a Teófilo, é o livro de Atos. No finalzinho de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele registra a declaração de Jesus. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Agora Jesus repete a declaração e ele afirma para eles o seguinte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando Jesus fala que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com Espírito, não é apenas recapitular o ocorrido, é lembrar da declaração de João. Eu estou batizando com água, mas virá outro que irá batizar vocês no Espírito Santo. Jesus está dizendo, a hora está chegando, dentro de poucos dias isso vai acontecer. Então, algo que eu e você precisamos compreender quando olhamos para a palavra de Deus é que existe introduzir rapidamente o assunto no domingo, mas a gente não tinha nem o tempo nem a ênfase de explicar. O que eu quero detalhar aqui é que há duas experiências distintas com o Espírito Santo. A primeira delas, ligada à conversão, diz respeito à habitação dele em nós. O Espírito de Deus passa a habitar na vida de todo aquele que se converteu a Cristo e de fato nasceu de novo. Mas há uma segunda experiência. Ela pode acontecer juntamente com a primeira experiência, ou pode acontecer logo depois dela. Infelizmente, em alguns casos, as pessoas demoram bastante até viverem essa segunda experiência. A Bíblia não estabelece uma ordem fixa, nem um intervalo específico entre elas. Não há um padrão cronológico determinado por Deus. O que a Escritura nos mostra é que são experiências distintas. A essa segunda experiência nós chamamos de revestimento de poder. Quando falamos do que acontece na conversão, estamos falando do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Efésios capítulo 2, verso 22, diz que nós estamos sendo edificados para sermos morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio fazer habitação dentro de nós. Isso é o que a palavra de Deus afirma. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A ideia de santuário, no contexto bíblico, é exatamente essa. Lugar de habitação, lugar de morada. O Espírito Santo não apenas nos visita, ele passa a viver em nós. E isso é algo que nós precisamos compreender muito bem. O Espírito Santo não veio apenas para nos tocar, não veio apenas para nos encher em momentos específicos. Ele veio para morar em nós. Esse é o grande diferencial da nova aliança. No Antigo Testamento as pessoas já experimentavam o Espírito Santo. Elas eram cheias do Espírito, experimentavam poder, dons espirituais se manifestavam, a unção fluía, o sobrenatural estava presente. Mas há algo que nunca aconteceu no Antigo Testamento. Ninguém tinha o Espírito de Deus habitando permanentemente dentro de si. Essa é uma realidade exclusiva da nova aliança. Paulo afirma isso com muita clareza em Romanos 8:9, quando diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, pertencer a Cristo está diretamente ligado a ter o Espírito Santo. Não é apenas uma experiência opcional, é uma marca essencial da salvação. Em João 4:13, a Escritura diz: nisto reconhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Portanto, a habitação do Espírito Santo no cristão é uma experiência que começa na conversão. Isso é incontestável. Todo aquele que nasce de novo recebe o Espírito Santo habitando dentro de si. No entanto, o batismo no Espírito Santo, do qual Jesus falou e prometeu, é apresentado na Bíblia como uma experiência posterior e necessária para aqueles que já se converteram, para aqueles que já têm o Espírito Santo habitando dentro deles. É muito importante fazermos essa distinção.
Podemos olhar para o próprio Jesus como exemplo disso. Em João capítulo 20, verso 22, após a ressurreição, antes da cruz e da ressurreição, ninguém podia nascer de novo. A Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e declara: recebam o Espírito Santo. Ali acontece a habitação do Espírito. Mais adiante, porém, esses mesmos discípulos seriam instruídos a esperar pelo revestimento de poder, aquilo que se manifestaria no dia de Pentecostes. Isso nos mostra, de forma clara e inequívoca, que habitação e revestimento são experiências diferentes, ambas essenciais no propósito de Deus para a vida do cristão. É para esse grupo que ele já disse depois de ressuscitado: recebam o Espírito Santo, que ele está dizendo: vocês não vão a lugar nenhum, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Jesus está tratando da ideia de receber o Espírito como algo que acontece imediatamente após a ressurreição. Ele sopra e diz: recebo. Ele não está dizendo vocês vão receber em algum outro momento. Ele está dizendo: agora eu estou liberando sobre vocês. E a partir desse momento, os apóstolos têm o que ele tinha prometido. Ele diz: o Espírito habita convosco, mas estará dentro de vós. Mas para esse grupo que agora passou a ter o Espírito Santo dentro deles, ele está dizendo: mas vai ter outra experiência, e vocês vão experimentar o batismo do Espírito Santo. Essa ideia, além do que estamos falando, da declaração de Jesus, ela vai sendo repetida ao longo das Escrituras. Atos, capítulo 8, nos mostra que quando Felipe está pregando o Evangelho em Samaria, muita gente está sendo salvo, eles estão respondendo ao Evangelho, estão se convertendo. A evidência disso é que estão sendo batizados nas águas, professando publicamente sua fé. Mas em Atos 8, de 14 e 16, a Bíblia diz que quando Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá os apóstolos Pedro e João. Qual era a missão dos dois? A Bíblia diz orar com eles, porque o texto diz que eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Se você seguir a lógica que no momento da conversão e do novo nascimento eles já passaram a ser morada de Deus, significa que quando eles vêm para impor as mãos, e a Bíblia está dizendo sobre nenhum deles veio ainda o Espírito Santo, ela está sinalizando uma segunda experiência. No domingo, enquanto falávamos sobre o selo do Espírito, eu citei que muita gente fala de Efésios, capítulo 1, verso 13, nele a expressão nele em Cristo. Também depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A gente apresentou a ideia aqui de que o selo é mais do que uma experiência cronológica na conversão, no batismo, no Espírito. Ele envolve algo maior, mas indiscutivelmente começa com o recebimento da pessoa, do Espírito que vem habitar em nós. E quando ele vem, o texto diz: depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês receberam, porque exatamente nesse momento que ele vem habitar em nós. Mas para esses cristãos lá de Samaria, que já tinham recebido, agora os apóstolos vêm pôr as mãos. A pergunta que Paulo faz em Atos 19, alguns se intitulavam discípulos, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram, nos mostra o que? Se ele simplesmente só acreditasse, todo mundo converteu, automaticamente já tem tudo. Não haveria necessidade de fazer uma pergunta se alguém passou ou não pela experiência. Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós entendemos que ela não está falando, algo contraditório sobre a mesma experiência, mas ela está mostrando aspectos distintos da ação do Espírito, que envolvem experiências que também eu chamaria de igualmente distintas. Então, olhando para as Escrituras, eu e você precisamos fazer essa distinção. Uma outra coisa que não pode deixar de ser colocada na mesa quando discutimos o assunto é que em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz: ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quando? Mas o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se receber o Espírito Santo, é só essa primeira experiência da morada de Deus em nós, e ela é automática na conversão. Ninguém precisa pedir o Espírito Santo. Seria desnecessário pedir. Agora,
Se Jesus está falando de receber algo do Pai quando pedimos, então ele não está falando de algo automático. E eu não estou dizendo que naquela experiência inicial a gente não recebe, mas estou dizendo que no mínimo nós vamos perceber que deve ter alguma outra coisa a ser buscada e pedida. Eu mencionei anteriormente, vou citar aqui Gálatas capítulo 3, verso 2. Paulo pergunta, quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente. Todos nós sabemos que quando o Evangelho é pregado e é uma resposta genuína de fé, o novo nascimento acontece e com ele vem a habitação do Espírito Santo. Isso é inegociável. Porém, quando Paulo escreve, ele não está falando apenas dessa realidade inicial. Ele está tratando das manifestações do poder de Deus. No verso 5 ele diz, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Ou seja, por meio da oração, como Jesus ensinou, seja por meio da resposta à palavra pregada, algo indispensável fé. E não qualquer fé, mas uma fé específica para essa experiência com o Espírito Santo. Por isso, eu acredito que o ponto de partida precisa ser o reconhecimento de que existem experiências distintas com o Espírito Santo. Essa compreensão é fundamental. O Espírito Santo, em primeiro lugar, nos conduz a Cristo. Ele nos leva a Jesus, nos insere nele. Na primeira série dessa mensagem, quando falamos sobre o ministério do Espírito Santo, destacamos que ele participa da obra do arrependimento, da operação da fé e do novo nascimento. Tudo isso envolve a ação direta do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 13, a Bíblia diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Aqui, Paulo não está falando de batismo nas águas. Ele está falando de batismo no corpo. Todo o contexto do capítulo trata do corpo, dos membros e da função de cada um. A ideia central é clara, o Espírito Santo é quem nos coloca em Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra batizar não significa apenas mergulhar, mas também introduzir, colocar para dentro. Isso quer dizer que, por meio da ação do Espírito Santo, a qual nós respondemos com arrependimento, fé e novo nascimento, é Ele quem nos insere em Jesus, nos fazendo parte do corpo. Mas observe algo muito importante. Assim que o Espírito Santo nos leva a Jesus, Jesus faz algo em resposta. João Batista disse, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim os batizará no Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo nos conduz a Cristo, e então Jesus diz, agora é a minha vez. Eu pego vocês e mergulho vocês no Espírito Santo. Essa imagem nos ajuda a entender bem o processo. Assim como o Espírito Santo nos conduz a Cristo e passa a habitar em nós, Jesus nos conduz a uma nova experiência, o mergulho no Espírito Santo, com um propósito claro, vestimento de poder. São experiências distintas e precisamos reconhecê-las como tal. Jesus fala sobre receber o Espírito, mas também fala sobre ser batizado no Espírito Santo. Em Atos 1, ele diz, dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Sabemos que isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50, pois acontecia 50 dias após a Páscoa. A Bíblia diz que Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias. Após a ressurreição, foi assunto aos céus. E 10 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. Atos 2:4 declara, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O que acontece ali? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia relaciona diretamente o batismo no Espírito prometido por Jesus com o enchimento do Espírito e com o revestimento de poder. Esses conceitos caminham juntos dentro da revelação bíblica. Então surge a pergunta, pastor, o que é exatamente essa segunda experiência? A primeira é clara, conversão, novo nascimento, início da obra de Deus em nós. O Espírito Santo vem habitar em nós e já atua como capacitador. Mas por que uma segunda experiência? Quando falamos em ser cheio do Espírito, não estamos falando de ter mais do Espírito Santo.
Estamos falando de Ele ter mais de nós. Isso envolve entrega, rendição e um lugar mais profundo de submissão. E o próprio Espírito Santo trabalha em nós para nos conduzir a esse lugar. Infelizmente, alguns cristãos enxergam essa experiência como se fosse um alvo final, dia eu chego lá. E quando chegam, pensam, pronto, agora não há mais nada. Isso é um grande engano. O batismo no Espírito Santo não é o alvo final. O alvo é a transformação à imagem de Cristo. É chegar à estatura do varão perfeito. Esse é o destino. O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para uma vida no sobrenatural. Por isso ele precisa ser buscado com intensidade, com determinação. Precisamos atravessar essa porta e avançar na dimensão do Espírito. Jesus afirma em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui entra uma distinção muito importante, que já fizemos ao longo dessa série: unção interna e unção externa. A unção interna diz respeito ao que Deus faz em nós. O João 2:20 diz: vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. E no verso 27, a unção que vocês receberam permanece em vocês e os ensina todas as coisas. Essa unção interior está ligada à habitação do Espírito, à obra de Deus em nosso caráter, entendimento e vida espiritual. Já a unção externa diz respeito ao que Deus faz através de nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, a ideia é sempre capacitação para servir, pregar, curar, libertar, restaurar. Em Atos 1:8, o Espírito desce sobre os discípulos para capacitá-los a serem testemunhas. Porque nós não fomos chamados apenas para repetir um plano de salvação decorado, mas para manifestar com poder a vida de Deus neste mundo. Não significa que a gente não deva ter um entendimento do que é o plano de redenção e nem de que a gente não deva ter inteligência. Tem como comunicar isso de maneira que faça sentido, mas eu e você precisamos do poder para testemunhar. O poder para testemunhar não é apenas algo que tira o nosso medo e dá coragem de falar. Durante muito tempo eu imaginava o poder do Espírito Santo quase o que é na cabeça de alguns ímpios por aí. Aquela coisa de, se eu beber um pouquinho eu perco, a timidez e eu passo a ter coragem de falar. Alguns tratam algo dessa forma, uma maneira de soltar a língua no encontro e eu ficar à vontade. E alguns tratam, são quase como fosse só o único propósito dela fosse soltar a língua, que eu e você de alguma forma vamos vencer a timidez e o medo. É a razão pela qual muitas vezes fazemos essa associação, está muito ligado. A experiência. Gente, eu posso dizer o seguinte: eu não tive um encontro marcante, extraordinário com Cristo, como muitos de vocês tiveram, porque eu ainda era criança quando entendi o plano de salvação. E eu decidi entregar minha vida a Ele, sujeitar a minha vida a Ele. Não tinha aquelas experiências com o pecado, com coisas horríveis, mas eu me lembro que até o começo da adolescência era muito difícil viver o Evangelho, porque eu estava tentando viver isso no esforço humano. E na minha concepção era difícil. Eu iria descobrir depois que é impossível você viver o Evangelho pela força da sua dedicação. Mas aos 15 anos de idade, depois de uma longa busca, eu fui batizado no Espírito Santo. E se há um divisor de água, isso na minha vida, algo que de fato eu posso olhar e dizer, a diferença é gigantesca entre o antes e depois, é justamente a partir do batismo no Espírito Santo. Antes, ler a Bíblia era uma obrigação, eu não via como um privilégio. De repente, depois da experiência com o Espírito Santo, a palavra de Deus se tornou atrativa, ela se tornou diferente, ela se tornou saborosa. Antes, orar era só na hora do aperto, no desespero, pedir algum tipo de livramento. E de repente a vida de oração começa a ser um lugar agradável de permanecer e permanecer por muito tempo. Sabe, eu não diferente de vocês, quando comecei a orar não tinha muito assunto, não tinha muita coisa para falar. O duro, quando eu queria gastar tempo, eu ficava repetindo as mesmas coisas e elas não duravam muito. Daqui a pouco estava repetindo, parecia ser muito sem graça. Eu lembro do dia que eu descobri que eu tinha pego o gosto à oração. Foi extraordinário para mim e péssimo para a turma, porque nós estávamos num grupo de amigos orando
E a gente deu as mãos, e justamente porque nessa época ninguém tinha muita coisa para orar. Cada um ia fazendo a sua oração. E a gente estava lá na nossa vigília particular, na casa de do grupo, né, de mãos dadas orando. E chegou minha vez de orar. E eu orei. Eu pensei, deve ter dado de 10 a 15 minutos, porque eu achei que eu orei foi muito. E quando eu terminei de orar, o do lado não começou, e eu chacoalhei a mão dele, não falava nada. Eu abri o olho, ele estava me olhando torto, feio, todo mundo me olhando torto, feio. Eu falei, o que foi? Os caras disseram, você viu que é oração? Falei, não. Disseram, olha o relógio. Eu tinha orado por mais de 1 hora, só aquela passadinha, e eu estava esperando a volta para começar de novo. De repente você começa a ver, peraí, o que está mudando? Mas uma das primeiras coisas que eu descobri antes, eu tinha vergonha de dizer que era crente. E se alguém descobrisse porque eu era do SSC, que é o Serviço Secreto Cristão, é aquele que se mantém a identidade totalmente secreta. E quando alguém descobria que eu era crente, eu tinha tanta vergonha quando descobria que eu já ia me explicando. Mas eu não sou da igreja de fulano. A igreja de fulano era um lá da escola, que era aquela do regime do Talibã mesmo, né, que todo mundo falava mal, esculhamba, tirava, onde eu dizia, não sou daquela... Tipo assim, eu sou de uma versãozinha mais cool, mais legal. Morria de vergonha, gente. Quando fui batizado no Espírito, antes do batismo no Espírito, quando ia para a igreja, eu escondia a Bíblia. Eu simplesmente pegava na hora de ir para a igreja, botava ela para dentro da calça e debaixo da camisa e simplesmente cobria e saía escondido. Não adiantava. Os amigos sabiam que era domingo. Eu estava com a família e meu pai era daqueles crentes antigo raiz, que a Bíblia era tipo desodorante. Só usava debaixo do braço no sovacão. E quando saía, começava a gozação. Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor. Vai, crente, Bíblia era. Glória a Deus, aleluia. Eu queria desaparecer, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comprei a maior Bíblia que eu achei. Eu queria mostrar para todo mundo que era crente. E não era só para pegar no domingo, na hora de ir para o culto. Eu levava ela para o trabalho, levava para a escola. Meu pai implicava comigo, dizia, você nem vai ter tempo de ler no trabalho. Eu falei, mas vai ficar em cima da mesa para todo mundo ver que eu sou crente. O que muda? Uma das coisas que eu vi desaparecer é que aquele medo e a vergonha foi embora. Antes, se eu tentar falar de Jesus para alguém, minhas pernas tremiam feito vara verde. Eu tinha a sensação, alguma coisa vai me dar um infarto fulminante. Eu não vou continuar isso. Era um desespero. Depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu enlouqueci. E o pior, eu comecei a andar com um bando de doido que falava de Jesus o tempo todo. Eu lembro uma reunião de oração que a gente tinha numa casa. Todo dia, quando começava a reunião de oração, o telefone começava a tocar, era engano. O resto da semana não tocava o telefone, muito menos engano na casa da pessoa. Porque nós perguntamos, um deles falou, isso é o Satanás querendo atrapalhar nós, mas nós é que vamos atrapalhar o Satanás. Aí, a hora que o telefone tocou, ele alô, pois não, é da casa de falou, não é não, desculpa, foi engano coisa nenhuma. A providência divina fez seu telefonema cair aqui, para que você soubesse que Jesus Cristo, Senhor, morreu por você. Gente, depois de uns 3 telefonemas desse, nunca mais deu engano. Eu andava com essa turma, uma vez subiu no balcão da companhia aérea, voo atrasado, cancelado, aquele fuso no aeroporto, ninguém explica nada. O cara levantou e falou, eu tenho uma explicação para dar do cancelamento do voo, todo mundo vem correndo. Ele falou, não é a versão oficial, não é da companhia, são passageiros com vocês. E ele aproveitou para pregar o Evangelho. Deus queria que vocês tivessem a oportunidade de escapar do inferno. Porque pregação de antigamente tinha esse negócio de dizer assim, olha só, sua vida vai melhorar quase que sem Jesus. Eu dizia, ou você bota ele para dentro, ou tu tá lascado. E aí não bastasse a experiência que eu tive, ainda tinha esses doidos para dar corda do lado. Então, eu comecei a pensar o revertimento de poder, da autoridade, para falar, mas é mais do que isso. E te dá autoridade e poder para viver. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa. Eu e você, diferente daqueles 12, não tivemos o privilégio de estar perto com Jesus, de poder levantar com Pedro e dizer, somos testemunhas da sua ressurreição, porque vemos ele morrer e depois ele aparecer ressuscitado. A grande maioria de nós nunca viu Jesus. Como é que nós vamos dizer que somos testemunhas da sua ressurreição
pelo poder do seu espírito, ele começa a agir de forma sobrenatural na minha e na sua vida. As evidências de que ele está vivo se manifestam. Um dia eu tive uma conversa franca e honesta com ateu não hostil, porque tem uns que não dá para conversar e tem uns que a conversa até vai. E aí eu fui brincar com ele, eu falei: meu amigo, eu queria ter a fé que você tem. Ele falou: como é que é? Eu não tenho. Falei: claro que tem fé. É muito mais difícil de crer no que você crê do que crer no que eu creio. E ele: como assim? Eu comecei a conversar com ele, eu falei: cara, uma coisa é você dizer que é um agnóstico, que não tem conhecimento de Deus, se ele existe, não sabe onde está. Até você querer garantir que ele não existe. Garantir que ele não existe, talvez você seja Deus, pelo menos no meu conceito, como é que é? Falei: ele pode não estar aqui no Brasil, que garante que ele não está lá na China. E mesmo se você for procurar lá na China, que garante? Enquanto você foi para a China, ele não foi dar uma voltinha no deserto do Saara e que depois ele não acabou indo para outro canto da Ásia. Então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares. Falei além de que ele pode não estar nesse planeta, mas está em outro. Então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares, mas de vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo para garantir que ele não está em lugar nenhum. E se você consegue vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo, você é Deus. Ou seja, para garantir que ele não é, você deve ser no lugar dele. Não dá para não crer que ele não existe. O cara falou: nunca pensei desse jeito. Falei: pô, e deveria. Falei: tua fé é maior do que a minha. Ele deu corte, deu espaço, falou: agora olha, deixa eu te falar algo. Eu não quero discutir se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus. Não. Ainda para mim ela é. Mas não quero botar isso na discussão. Falei: deixa eu te contar algumas coisas. Eu falei: eu tive essa situação na minha coluna. Fui desenganado pelo ortopedista aqui da cidade fulano de tal, CRM e tal. E pode anotar o telefone dele se você quiser perguntar. E eu não sei se o cara ia perguntar, mas ele anotou o telefone. Falei: meu filho é considerado chamado por um médico que não profecia no milagre, porque era para ele estar morto no dia do parto, porque aconteceu isso. E o médico e a equipe dele até hoje fala isso. Pega o nome, te dou o CRM e o telefone. Ele anotou. Falei: minha esposa passou por essa experiência, chegou uma hora. Ele falou: tudo isso que você está falando é verdade? Falei: é. Ele falou: eu posso conferir? Falei: claro. Ele falou: amigo, vou falar uma coisa para você. Se isso acontecesse comigo, ele falou assim: até eu cria. Quando a Bíblia diz nós vamos ser testemunhas, não é apenas ter coragem para falar de algo que é difícil de acreditar, é você ter provas. Esse poder entra em operação na sua vida. Começa a viver o sobrenatural. E o que eu e você precisamos entender que Jesus está dizendo: eu não quero só o meu espírito habitando em você, garantindo sua salvação. Eu quero colocar você numa vitrine. Eu quero te dar poder e autoridade para pregar o Evangelho, para viver de uma forma que seja inspiradora. Pastor, então todo mundo vai ser salvo? Não, não foi nem com Jesus. Vai ser comigo, com você, mas muito mais gente vai ser se eu e você formos testemunhas que manifestem o poder do que seria se a gente só pregasse um discurso. Quem está entendendo? Então, precisamos compreender o que é experiência. Em essência, a segunda experiência, o batismo no Espírito, é um revestimento de poder. E ele começa com a porta de entrada, uma experiência inicial, que é a porta de entrada para um mundo crescente, progressível, inimaginável do sobrenatural. Pastor, como nós recebemos a experiência? Olhando para as Escrituras, eu vejo pelo menos 3 formas. E não estou dizendo que Deus não possa fazer algo diferente, mas pelo menos 3 ele deixou registrado para mim e para você saber. A primeira eu chamo de oração e busca. E foi o que aconteceu comigo. O Senhor Jesus diz: ninguém sai de Jerusalém, não vá a lugar nenhum até que do alto sejam revestidos de poder. Quando você lê Atos capítulo 1, verso 14, você percebe que enquanto eles estavam esperando de acordo com aquilo que foram orientados, instruídos por Jesus, a palavra de Deus diz assim: todos esses, primeira vai dar o nome dos apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas. A Bíblia diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus,
e com os irmãos dele. Ou seja, eles agora estão simplesmente esperando, orando, buscando a Deus, orando, esperando. Jesus falou dentro de poucos dias, não falou quanto tempo. A Bíblia não dá detalhes. Outro dia alguém falou, será que esse cara 10 dias trancado sem sair da sala? Falei, eu acho um pouco difícil a necessidade de alimento, de necessidade fisiológica, de todo o resto. Mas por pelo menos 10 dias eles estão perseverando unânimes em oração. Fico aborrecido quando um crente ora 5 minutos, não recebe, Deus não deve ter isso para mim. Eu digo, estava com muita fome, pelo jeito, para desistir tão depressa. Oração e busca. Outro dia alguém falou, pastor, por quanto tempo eu tenho que buscar? Eu digo, até chegar lá. Simples assim. Então a pessoa pode estar lá, ela e Deus orando, buscando. Em algum momento a coisa vai acontecer, como aconteceu no dia de Pentecostes com aquele grupo. Mas há momentos onde a gente pode reconhecer não só o que houve no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes foi um resultado, pelo menos para aquele grupo, da oração e da busca. Então a gente pode dizer, houve um derramar do Espírito. É lindo quando você está num ambiente, um derramar do Espírito. O derramar do Espírito é aquele negócio que fala assim, perdeu o controle. Deus veio, é Deus purinho, veio com força, veio com intensidade, veio de repente. Eu me lembro de uma reunião onde tivemos, e foi algo para mim, talvez o mais parecido com o que a gente lê no dia de Pentecostes até hoje. Aliás, eu não sei se os outros ouviram, mas eu ouvi o barulho do vento entrando e aquilo parecia uma onda varrendo o salão. Na verdade era um ginásio cheio buscando a Deus. Por onde aquele negócio entrou? Do jeito que o barulho veio, foi pegando todo mundo. Foi um negócio massivo. Eu nunca vi nada igual. Nem antes e nem depois. Mas aproveitei. Nadei de braçada aquele dia. Foi algo especial. Agora, Atos capítulo 10. A partir do verso 44. A Bíblia diz que Pedro ainda está pregando. Ele não terminou a mensagem, não fez o apelo, não deu tempo de chamar o povo na frente. Preencher a fichinha da consolidação, nada disso. A Bíblia diz simplesmente caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto da expressão caiu. Eu falo que tem hora que parece que a glória despenca de fazer galo na cabeça. Ela vem e vem com tudo e simplesmente há um derramar. E eu já vi muita gente foi cheia do Espírito Santo assim. Não dá nem para medir qual era a intensidade da busca, mas parece que estava no lugar certo na hora certa, né? E de alguma forma foi tocada. Mas a Bíblia também nos mostra em Atos, no capítulo 8, dos versos 14 a 16, que eu mencionei, Pedro e João impondo as mãos. Aliás, a Bíblia diz que Simão mais converteu, está de olho. E a Bíblia diz que ele viu que pelas mãos deles era comunicado o Espírito Santo. As pessoas recebiam. Em Atos 19, Paulo, quando pega aquele grupo de que se intitulava discípulos lá em Éfeso, e os batiza na água, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles passaram, naquele momento em que foram cheios do Espírito Santo, estou fazendo referência aqui a Atos 19, verso 5, passaram também a profetizar. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, poxa, a Bíblia fez questão de registrar que Paulo impôs as mãos sobre eles, assim como Pedro e João fizeram. Então nós temos oração e busca. Um indivíduo está lá sozinho e diz, eu e Deus, eu estou nessa, existem momentos onde há um derramar do Espírito Santo. Existem momentos de imposição de mãos. É por isso que eu disse que ainda que nós vamos ter uma oração geral, crendo não derramar, nós também vamos ter imposição de mãos. Pastor, se a experiência não aconteceu hoje, eu acho interessante a gente saber que tem que lidar com probabilidade. Mas normalmente quando quem me pergunta isso, minha pergunta em volta é, e por que não pode acontecer hoje? Porque parece que a pessoa já está esperando que não aconteça de novo. Se a gente recebe o Espírito pela pregação da fé, e eu e você só cremos que nunca é o dia, a gente pode estar empurrando desnecessariamente uma experiência. Você sabe quem são as pessoas mais fáceis de ser cheia do Espírito Santo? O cara que acabou de converter, que não entende nada, que ninguém botou minhoca ou abobrinha na cabeça dele, que não ensinou conta, que não falou nada. Parece que esses caras estão prontos. Você bota a mão na cabeça, o cara desanda a falar em língua da falque que aconteceu comigo, porque ele nem sabe o que é aquilo. Mas às vezes o crente ele fica tão cheio de preocupação, talvez ele mesmo quer garantir. Não, se não aconteceu, eu preciso ter um plano para não duvidar de Deus. Mas já está duvidando antes do plano. Antes do plano de não duvidar, você colocar de execução, ele já está. Então minha primeira pergunta é, por que não? Você que está orando
e crendo hoje pode ser o dia. Pastor, o senhor está garantindo? Não, mas até que termine não dá para garantir que também não é. Agora, o que eu entendi foi minha experiência. E eu vou dizer para você, para mim era frustrante porque eu ia na frente, o povo orava, punha as mãos. E eu costumo dizer e repetir sempre isso. O ruim não é você ir na frente, não ser batizado do Espírito Santo. O ruim você ir, o da frente se o de trás ser, o da direita se o da esquerda ser. E você tem a sensação que sobrou só você. Às vezes eu falava para Deus, qual o seu problema comigo? Agora há muitas coisas que podem ajudar a atrapalhar. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa racional demais. O pau pode estar quebrando o mover de Deus, milagre acontecendo. Eu sempre penso mais do que a maioria. Eu lembro de uma reunião que eu estava ministrando em Porto Seguro, na Bahia, e eu dei uma palavra de conhecimento. Não é que a coisa aconteceu do nada. Eu falei, olha, Deus está tocando uma mulher agora. É uma mulher, não é homem. Você vai sentir um calor muito forte no seu ouvido esquerdo e está curando o seu ouvido esquerdo agora. A palavra de conhecimento veio, eu falei, ia voltar a ensinar. Eu pensei, talvez seja um otite, uma dor no ouvido, alguma coisa assim. Uma mulher levanta e vem correndo para frente gritando. Ela era surda desde os 3 anos de idade daquele ouvido, porque perfurou o tímpano. E ela está dizendo, eu fui curada, eu já estou meio desconfiado. Porque às vezes você fica assim, não, a dor de ouvido é mais fácil do que a surdez. A gente tem essa bobagem. Só que enquanto ela está ali contando a história e eu estou levemente desconfiado, uma outra corre para a frente e ela quer falar, ela quer contar. Eu digo, o que a senhora... Ela falou assim, eu era quase que totalmente surda, os aparelhos auditivos já não funcionavam mais. Quando eu vi ela dando testemunho, eu falei, se a senhora era surda, como é que eu vi? Falou, moço, leitura labial. Desculpa, continua. Ela falou, quando ela falou que Jesus curou, falei, se está aqui curando o surdo, eu também quero. E meu ouvido abriu. Falei, ok, só um pouquinho. Alguém conhece a mulher? Pode me provar que ela era mesmo surda? O pastor dá um puxão na minha camisa por trás e diz, é minha irmã, cara, pode deixar ela falar. Aí eu olho e falo assim, parece que tem. Eu quase não via SUS ser curado, começa um atrás do outro. Falei, não sei, hein? Será que estão me trollando? E a gente tem essa dificuldade, às vezes eu tenho essa inclinação. Então, eu imaginei um monte de coisa. Eu botei um monte de filtro de como deveria ser a experiência. A maioria de nós, depois que é batizado do Espírito Santo, eu falo assim, alguém devia ter me explicado que era mais simples, porque o que vem de glorioso, poderoso, extraordinário é depois da experiência. E a gente fica exaltando a experiência. Então, algumas coisas, obviamente, se a gente ensina, compartilha melhor, ajuda sim, outras atrapalham. Se você falar, pastor, parece que o derramar do Espírito não aconteceu, ou aconteceu naquele outro lado da igreja que eu não estava, cheguei depois, sentei no lado errado, que parece que ele não caiu igual. Ou impuseram as mãos sobre mim, mas pastor, outro dia o cara falou, para mim, todo mundo que impõe as mãos sobre mim não é ungido. Falei, uau, o problema está com todo mundo, menos contigo. Sabe, algumas pessoas são mais difíceis. Eu sempre conto a história de um irmão que eu apelidei de um irmão cabo de vassoura. Porque eu dizia, orar com ele, um cabo de vassoura era a mesma coisa. Ele permanecia lá duro, imóvel, sem nenhuma expressão de sentimento. Primeira vez fui pregar na igreja dele. No final da mensagem falei sobre ser cheio do Espírito Santo, chamei à frente quem não era. Acho que uma meia dúzia veio à frente, não era muita gente, a igreja era pequena. Mas quando eu orei, o pastor não pensou assim, 6 foram batizados. Ele pensou 100% de resultados. E aí encosta em mim e falou, cara, tem um irmão da minha igreja que está muito tempo esperando pelo batismo do Espírito Santo, mas não chegou lá. Falou, parece que você tem uma graça, as pessoas querem inventar coisa e explicação. Aí você não oraria com ele. Eu falei, traz ele amanhã. Ele falou, não, ele está aqui. Eu falei, ele está aqui, tá? E não veio receber oração. Ele, pois é, essa hora que alguma coisa já te diz assim, encrenca. Eu falei, não veio pôr. Ele falou, é uma longa história, mas ele está meio decepcionado, já cansou de receber oração, está lá no fundo. Vestido assim, foi entregando o cara para mim. Você não vai lá falar que você sentiu de orar com ele? Falei, eu não vou mentir, eu não senti. Falei, mas eu posso quebrar o seu galho? Eu vou lá falar que você entregou ele, beleza? Ele falou, se é pro bem dele, pode falar.
Aí eu saí, fui pro fundo, quando estava chegando o cara já começou a rir. Falou, pastor, me entregou. Falei, te entregou. Falou que você é um buscador crônico do batismo Espírito Santo. O negócio não funciona, mas eu sou teimoso e eu comprei a briga. Posso orar com você? Ele falou, claro. Quando falou claro, pensei, nem foi tão difícil. Só que então logo ele falou, claro. Ele falou, mas antes do Senhor orar, só quero te dizer algo. Falei, o quê? Ele falou, e quero que o Senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. Entra no negócio animador. Aí eu querendo dar de bom, falei, quem são os melhores? Tipo, tu tá me medindo com quem? Ele começou a falar o nome, não é? Que eram os melhores mesmo do circuito nacional e internacional. Eu falei, Edão, esses homens, mulher de Deus, botaram a mão na sua cabeça, meu pastor é bem relacionado. E não aconteceu nada. Falou, fica à vontade, irmão. Eu orei, fiz cara de fé. Bati o pé no chão, gritei, não aconteceu nada. Eu voltava a cada 2, 3 meses naquela igreja. Eu mirava ele. Se você não vier pedir oração, eu vou atrás, tu. E acho que ele já pensava, lá vem o pobre do pastor. Mas, gente, Deus é tão bom que ele ajudou e socorreu esse irmão. Foi a coisa mais inusitada que eu vi no meu ministério. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei no final, comecei a orar com o povo. Tinha uma unção descomunal aquele dia, e eu comecei a chamar o povo à frente, mas a gente estendia a mão. E assim, 20, 30 debaixo do poder de Deus para o chão. Muita cura, era muito milagre, muita coisa acontecendo, mas era tanta gente no chão, parecia uma guerra, aquele monte de corpo no chão, que o povo não conseguia chegar onde a gente estava. Então estou falando do início da década de 90, a gente não tinha microfone sem fio. Aí eu viro para o pastor, falei, tem o microfone do fio maior para eu chegar lá, aquele ali no canto. Aí pegou, eu vim puxando aquele monte de fio, desci. Só que eu já estava em pé 1 hora pregando com um sapato novo, daquele que você usa sem ter experimentado, apertado, mas assim, engolindo meus dedos, eu não aguentava mais. Eu lembro que ali, antes de ser orar, eu falei, gente, as irmãs estão de salto, quiser ficar mais à vontade, eu vou ficar à vontade. Arranquei o sapato, fiquei de meia. Me lembro até hoje, uma meia salmão, Adri Rosa não salmão. E aí eu desci. Quando eu desci, o que eu não sabia que aquele microfone estava sem fio terra, o que eu não sabia que esse negócio dá choque de verdade, o que eu não sabia que enquanto eu estava com o sapato eu estava aterrado. Mas quando eu tirei desse, ainda tinha o carpete. Eu continuava isolado, não aterrado, isolado. Mas eu fui passando por cima do povo para chegar onde os outros não podiam chegar. E o carpete acabou. E quando eu pisei de meia naquele chão de cimento fora do carpete, pensa no choque, uma choque de dar um soco assim no braço. E eu já estava indo com a mão para orar, com o primeiro que está na frente. Quem? O irmão Cabo de Vassoura. A hora que eu pisei, levei em choque e não deu tempo de pensar fazer nada. Eu toquei, quando toquei, na testa dele, fechou o curto nele. Sério? Estou falando diante de Deus. Ouvi o barulho, o estalo, e deu um pulo para trás, regalou os olhos, erguei as mãos, desandou falar em línguas. Fim do culto, a igreja inteira vem uma fila para cumprimentar ele. Antigamente, eu não sei de onde que nós tiramos isso, mas antigamente quando alguém curado, revelado, batizado do Espírito Santo, a gente ia dar os parabéns. Eu não sei de onde tinha isso, mas acontecia. Aí a fila inteira de gente, os irmãos da igreja para dar os parabéns. Eu no fim da fila, esperando chegar minha vez, tal, quando faltam uns 2, 3 para chegar. Eu já estou perto o suficiente para ouvir, ele fala, bum, eu fui o único que não caiu hoje. Mas eu lembro quando o pastor falou, alguns vão sentir com eletricidade. Quando ele falou, e eu lembrei do barulho, eu falei, não foi coisa da minha cabeça. Já comecei a rir que não aguentava ficar na fila, não aguentava esperar a minha vez, não aguentava falar com ele. E eu saí e fui falar com o pastor falou, o que você está rindo? Falei, você ouviu o testemunho do fulano? Falou que recebeu uma descarga elétrica. Falei, pois é, o microfone do fio grande. O pastor botou a mão na cabeça porque ele sabia do que ele não tinha me avisado. O sem fio terra. Falei, aquele que você não me contou que eu tirei o sapato que acabou. Eu falei, alguém tem que contar para ele que aquilo não foi o Espírito Santo. O pastor falou, eu não vou falar. Falei, se você não falar, eu falo. Alguém tem que falar. E olhou para mim e falou assim, subirá, calcula a probabilidade estatística. Depois de tanto tempo aqui, a gente está orando, clamando por esse cara que está emperrado, que o motor não pega de jeito nenhum, tem um problema no motor de arranque dele. E falou,
Qual a probabilidade de você aparecer hoje com o sapato que você está usando a primeira vez, que você não testou, que você não aguenta mais na hora de orar com ele, dele não conseguir chegar, dele ser o primeiro, dele estar exatamente no final do carpete? E ele foi falando, eu comecei a pensar a probabilidade estatística, falei, difícil. Ele falou, a descarga que ele sentiu pode não ter sido sobrenatural, mas Deus usou. Falei, tô com você nessa fale, eu também não vou falar não. Durante uns 2 anos ia naquela igreja, eu ficava do lado dele no louvor, eu ria. Eu ria e eu pensava, não posso falar. Ele olhava para mim com a cara, Deus está abençoando, dizia, você nem imagina o que eu quero te dizer. Se eu apliquei fé para um cara desse que não era nem ovelha do meu rebanho, eu vou aplicar por você, nem que seja um choque que te pegue de surpreso uma hora dessa. Aliás, a gente podia ter planejado um microfone desse hoje, né? Não, tô brincando. Esse tipo de coisa você não planeja, você vê Deus fazer. Aonde eu quero chegar nesse momento, pastor? Como saber se eu já recebi a experiência, seja pela busca pessoal, seja por um derramado espírito, seja pela imposição de mãos? Como é que eu realmente sei que algo aconteceu? Em primeiro lugar, quando você se converte, o Espírito Santo vem habitar em você, você já tem elementos que permitem alguns níveis de experiência com o Espírito Santo. Mas quando falamos do revestimento de poder, existem algumas coisas que não podem ficar de fora. Quando falamos de evidências genéricas, por exemplo, se Jesus prometeu um revestimento de poder, mas eu não vejo evidência do poder, do sobrenatural, nada acontecendo e da operação dos dons, é o que vale a pena eu me questionar. Eu realmente experimentei isso e não estou entendendo como interagir, ou eu ainda não tive experiência. Falo, não, pastor, isso aí é a sua veia, uma carismática pentecostal. Eu fui criado de outra forma. Eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas. Tem uma outra maneira de eu avaliar minha vida. Eu falei, eu acho difícil não ter o resultado que Jesus prometeu. Mas a Bíblia não fala de uma coisa. Gálatas 5:16 fala de uma vida de vitória sobre a carne. A Bíblia diz, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas, de vez em quando eu pergunto para alguns, tudo bem que você não está vendo o tal do outro poder lá, mas o poder no interior para vencer também não está rolando. Eu digo, está faltando algo. Além desse pacote de evidências que vão se manifestando, algumas lentamente com o tempo, existe algo específico que a gente possa tratar como uma evidência física inicial, por assim dizer, e que entre não apenas no lugar de informação, mas talvez até de ênfase bíblica. Eu quero te dizer que sim, existe a promessa que foi feita no início por João Batista, já tinha sido feita pelos profetas. Jesus repete, e teria o seu cumprimento. Ela tem o registro em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, mas isso é uma de 5 experiências mencionadas no livro de Atos. Outro dia, eu fui falar a respeito das experiências, e uma pessoa falou, o livro de Atos não serve para teologia sistemática e sistematização da doutrina. Falei, como é que é? Ele é parte escritor ou não é? Porque se não é, ele não serve para nada. Se é, ele serve para tudo. O que você não pode é pegar o que o livro de Atos diga, ou pelo menos você tentar fazer parecer que está dizendo em contraste com o resto. Falei, você vai falar de movimento missionário, você passa no livro de Atos e a doutrina cabe. Na hora que eu toco no Espírito Santo, que é o assunto que você não gosta, não vale mais, nós temos um registro bíblico e tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós temos 5 experiências narradas no livro de Atos, sobre gente sendo cheia do Espírito. 3 delas são descrições, 2 delas são menções. Qual a diferença entre menção e descrição? É que a descrição tem mais detalhes. Então, por exemplo, alguém pode dizer na terça-feira, à noite do 19, segundo denar macedônios de setembro, o pastor Luciano Subirá estava ministrando naquela reunião especial, é uma menção, ou alguém pode dizer,